Graça e paz, irmãos. Amém. Que coisa boa podermos nos reunir de novo. A última vez que eu estive aqui, ninguém falava de Covid, ninguém falava de Ucrânia, ninguém falava de uma opção de coisas. As coisas mudaram tanto, mas graças a Deus que aqui nós estamos novamente. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 18, onde está escrito assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, os que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém. Os irmãos podem sentar. Muitas vezes nós sabemos muito a respeito de profecias, a respeito de teologia e mesmo de assuntos bíblicos, e isso é bom. Mas nós esquecemos das coisas mais simples, das coisas pequenas, aparentemente, e aí nos perdemos. O evangelho é simples, a fé é simples, a Bíblia é simples. Então, nós esse final de semana vamos estar falando das coisas básicas, lá do princípio, como se não soubéssemos nada. Nós estamos vivendo num momento muito conturbado, não é só o Brasil. Nós vemos o que está acontecendo no norte da Europa. Hoje vimos aquele horror que aconteceu em São Paulo, com aquela chuva torrencial, 73 árvores gigantescas arrastadas, arrancadas, não é? Pelas raízes, por um vento a mais de 80 km por hora. Vimos o telhado do aeroporto de Congonhas ser levado pelo vento, os voos parados, coisas que nós não ouvíamos falar antes. Tudo isso que está acontecendo, ainda não terminamos de falar desse vírus esquisito que aconteceu aí, e tantas coisas que acontecem, e parece que de uma hora para outra elas vêm como uma ameaça. Todo mundo diz logo, vai subir a gasolina e por isso vai subir a eletricidade, e por isso vai subir a farinha de trigo, e vai subir tudo, e fica todo mundo e os salários.
Então, é como se vivêssemos sob uma ameaça. A Bíblia fala muito do final dos tempos. E o mais interessante é que quando a Bíblia fala de final dos tempos, nós pensamos hoje. Mas o final dos tempos começou quando Jesus Cristo fez a sua obra redentora na terra e foi elevado aos céus. Ele mandou o Espírito. Então agora nós estamos nessa última etapa do trabalho de Deus com o homem, que é a etapa do Espírito Santo que forma aqui os filhos de Deus. Deus podia ter nos chamado no primeiro século para ouvir os sermões de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. Mas Deus nos chamou para nós sermos a igreja do século 21. Com certeza Deus não estava errado, porque Deus nunca vai errar. Quando nós lemos a profecia, precisamos saber de uma coisa: os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar, porque ela é eterna. Eu vou tomar talvez 10 minutos para explicar para vocês uma coisa. Quando você lê o capítulo 38 do livro do profeta Ezequiel, você vai ver o que está acontecendo agora. Os capítulos 38 e 39 falam do que está acontecendo na Ucrânia. Você lembra? Talvez os mais jovens não lembrem, mas nós, quem tem mais de 30 anos, lembramos como se falava da União Russa Socialista Soviética. Não era? Era a união de várias nações que formavam a União Russa. Nós sabemos que essa União Russa foi feita muito antes desse presidente que está aí, o Putin. Talvez nasceu durante esse tempo. Isso já vem de muito tempo, essa tendência a juntar os povos de língua russa. Vimos outros ditadores desde a época dos czares na Rússia. Nós sabemos já de Lenin, sabemos de Stalin. De vez em quando aparece um assim, com esse ímpeto de ditador, ou quem sabe podemos dizer de imperador. Esse espírito de possuir, de mandar, de ser o maior, esse desejo de poder. Mas Deus fala, é Deus que fala, meus irmãos. Ali no capítulo 38 do livro do profeta Ezequiel, Deus diz para o profeta: olha, volta o teu rosto contra Gog. Olhe bem, é contra, não é a favor. Volta o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Roz, de Meseque e de Tubal. Profetiza contra. Profetizar contra é amaldiçoar. E diz assim: assim diz o Senhor Deus. É Deus que diz: eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, Meseque e Tubal. Então é Deus que é contra. Eu não sei. Gog é, digamos, o presidente de Magog. Magog é a Rússia. Eu não sei se esse presidente Stalin, ou desculpa, esse presidente Putin é Gog. Eu não sei se é o próximo presidente, porque eu não sei. Deus não me falou, mas eu sei que será um presidente da Rússia, está escrito aqui.
ele é presidente de ROS. O que é ROS? É a associação de todos os povos de língua russa. Algumas Bíblias não dizem ROS, porque ROS não é um país, é a associação de todos os povos de língua russa. Meseque e Tubal, aqui está escrito que ele vai unir debaixo do comando dele todos os povos de língua russa e todas aquelas nações, a casa de Togarma. Depois ele vai se unir, aqui tudo escrito, com a Etiópia, com a Líbia, com o Irã. Eles vão se unir, fazer uma grande colisão. Vão fazer. Esse presidente aqui da Rússia, eu não sei dizer se é o Putin, porque outros já tentaram. Mas você vê que existe um empenho. Eles vão devagar. Lembra que esse presidente, primeiro ele foi e invadiu a Geórgia e tomou a Geórgia para a Rússia. Não tem muito tempo, acho que tem uns 5 anos, eu não sei, que ele foi e tomou a Crimeia. Não foi? Lembram disso? E ficou com a Crimeia. Agora ele vai na Ucrânia e ele toma a Ucrânia. E ele vai passo a passo para possuir todas as nações de língua russa e retornar à antiga União Russa Socialista Soviética. A Rússia nunca engoliu a humilhação de ter sido desfeita com a separação das nações. A Rússia é um país que tem muito conhecimento, um poderio bélico muito grande, mas não tem dinheiro. O petróleo deles fica nos mares gelados e eles precisam de muito desgaste para conduzir o petróleo que fica na Sibéria. Eles têm que trazer o petróleo e vir pelo Mar Negro, atravessar o Bósforo para o Mar Egeu ou o Mar de Mármara, para poder chegar. Eles precisam, com urgência, de um porto em águas mais quentes. E esse porto tem que ser no Golfo Arábico. Ora, os árabes têm o dinheiro, mas eles não têm o conhecimento, a tecnologia, eles não têm o aparato, o arsenal bélico que a Rússia tem. Então, eles vão fazer uma colisão. Está escrito tudo aqui. E quando chegar nessa hora, que o presidente da Rússia, que eu digo para você, não vão dizer, irmã Edmeia disse que o Putin vai fazer. Eu não sei. Outros já tentaram. Pode ser que ele não consiga virar outro. Isso vai acontecer porque está escrito na Bíblia. Então, ele vai fazer uma aliança com os árabes. Eu tomo Jerusalém, dou para vocês. E vocês me dão um porto no Golfo. Aí, então, é que vai acontecer a guerra de Magog. Aí está escrito tanto em Apocalipse quanto aqui. Se vocês acharem, mas o que é isso? Deus vai permitir, vai. Lá nos montes de Israel, quando Gog, com toda essa equipe dele, forem atacar Jerusalém, aí é que Deus vai vindicar a glória dele. Aí é que Deus vai vingar o seu nome. Eles vão morrer todos, um matando o outro. A mesma estratégia de guerra que Deus usou em Gideão, um matando o outro, vai usar lá. Está escrito, leia domingo, sente com calma e leia capítulo 38 e 39 do profeta Ezequiel. Israel não vai levantar um dedo contra eles. Quando Israel olhar, estarão todos mortos. Exércitos e exércitos e exércitos. Por causa disso, o norte da Europa vai ficar paupérrimo. Possivelmente, daí é que vai sair o famoso anticristo.
eu estou dizendo isso, que as pessoas, será que este homem é anticristo? Não, ele não tem nada a ver com anticristo. Ele é simplesmente um homem movido por esse desejo de poder, como outros russos já tiveram. Pode ser que esse seja o homem Magog, eu particularmente não acredito que seja, ou possa ser que ele está caminhando para que outro venha no lugar dele e pegue as coisas já adiantadas. O que está escrito aqui vai acontecer. Eu não creio que ele vai parar. Eu não sei o que vai acontecer. O que eu quero chamar a atenção, então, por que, irmã, que a senhora está falando isso? Porque eu quero que vocês olhem uma coisa, meus irmãos. Eu quero que vocês olhem para o alto e vejam que as coisas se encaminham numa rapidez, numa velocidade muito grande para o final. Quando você vê no capítulo 5 da carta de Tiago, no versículo da carta de Tiago, no capítulo 5, ele diz que a vinda do Senhor está próxima. Tiago, lá no primeiro século, diz que a vinda do Senhor está próxima. São passados 20 séculos, o que vocês acham? Agora está muito mais próximo. Paulo, ele fala, e quando ele fala sobre arrebatamento, ele fala assim, nós. Ele acha que ele fazia parte do grupo do arrebatamento, porque ele achava que o arrebatamento era daquela época. São passados 20 séculos. Paulinho já morreu, não existe dele mais nem os ossos. E nós ainda estamos aqui. Nós estamos 20 séculos na frente. Então nós estamos 20 séculos mais próximos do arrebatamento. As coisas estão acontecendo. O número de mártires cresce a todo vapor. É possível que as coisas piorem muito, principalmente para a igreja no Brasil. Porque nós talvez precisamos de um saculejão. Porque nós estamos vivendo uma época em que a igreja está completamente indiferente. Tem a Bíblia, mas não lê a palavra. Todo mundo se tornou evangélico onde estão os discípulos de Jesus. Nós precisamos acordar. Precisamos parar para pensar o que nós estamos fazendo no meio de toda essa balbúrdia que está aí acontecendo. O mundo está esperando, o mundo todo está esperando pelo Brasil, pelas próximas eleições. Do que acontecer aqui, vai ser definido o destino de toda a América do Sul. E nós estamos, às vezes, indiferentes. Meus irmãos, nós precisamos acordar. Acordar mesmo. E acordar enquanto é tempo. Porque dizer que a vinda do Senhor está próxima é repetir o que já vem sendo dito desde o primeiro século. O que está acontecendo no norte da Europa é caminho para a batalha de Magog, que tem apenas a ver com os povos árabes, com o norte, todas aquelas terras ali das montanhas, dos montes Urais, toda aquela parte vai ser congregada para essa batalha. Mas nós sabemos que ali a vitória é de Deus, e é Ele que diz, Deus é que diz, eu vou, far-te-ei que te volvas, porém anzóis no teu queixo. É Deus que vai levar Gog até lá, fazendo isso tudo. Por que Deus está fazendo isso com Gog? Porque para vindicar os 100 anos de ateísmo que a Rússia impôs, proibindo a adoração a Deus, proibindo os cristãos, matando os cristãos, impedindo a pregação da palavra. É aqui que vai haver a vingança. O que foi que Deus fez com o Egito, meus irmãos? Deus só vingou o Egito quando o faraó impediu
que o povo saísse para adorar. Deixa meu povo sair para me adorar. Faraó disse não. Aí começaram as pragas. Por último, o faraó teve que ver todo o exército dele afogado no mar. Mas lá do outro lado o povo de Israel adorava. Por quê? Não proíba a adoração. Mas a Rússia proibiu por 1 século. Vai ser vingada aqui nas montanhas de Israel. Portanto, não tenham medo. Não será que essa é a terceira guerra mundial? Não creio que seja, eu não entendo nada de política. Mas pelo que está escrito na Bíblia, eu posso ter uma direção. Eu sei que isso aqui vai acontecer. A Bíblia não fala de terceira guerra mundial. A Bíblia não fala nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira, nem da 10ª. A Bíblia fala de guerras. Muitas guerras. E a última, Armagedon, que vai ser lá no Vale do Megido. Então nós precisamos orar para que esse evangelho vá, para que nós tenhamos mais força e coragem para levar vidas que agradem a Deus, para pregar a palavra da verdade, para trazer outros para Jesus, sem medo e com muita coragem. Amém? Amém. Aqui no capítulo 8 de Romanos, nós vimos um assunto que fala de criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por que será que neste capítulo fala-se de filhos de Deus? A criação está sujeita à vaidade. Às vezes nós pensamos que vaidade significa pintar os olhos, pintar cabelo, pintar... Não. Vaidade é tudo aquilo que vai. Por exemplo, a moda. A moda é vaidade. Por quê? Porque ela passa. Ela vai. Daqui a pouco a moda é outra. A gente vê cada moda aí. Agora a moda calça rasgada. Custa mais caro do que a calça inteira. É ridículo, mas está na moda. Mas isso vai passar. Botar o cós da calça lá embaixo é moda. Mas passa, agora o cós subiu, é outra moda. Então nós vemos que isso é vaidade. Vaidade é tudo que vai. Então aqui o apóstolo diz que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Filhos de Deus. Ele diz que o sofrimento desse tempo presente não pode se comparar à glória que será revelada nos filhos de Deus. A criação, ele diz, precisa ser redimida do cativeiro, da corrupção. O que é corrupção? Apodrecimento. As coisas vão ficando estragadas. Olha, eu estava uma vez em um lugar e tinha um homem que parecia muito culto. Pelo menos ele queria dar aquela impressão. Ninguém vai olhar para mim e dizer que eu sou culta. Vão pensar mais que eu sou a mulher que faz a faxina no bar do lado. Mas não tem problema. E ele estava dando uma aula. E ali todo mundo olhando para ele e eu também. E naquela palavra dele ele disse assim: todos nós somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Porque foi Deus que criou todas as coisas. Deus que criou todas as pessoas. Então todos somos filhos de Deus. Eu fiquei esperando que alguém falasse.
Como ninguém se apresentou, eu disse para ele, com licença, mas Deus criou o macaco. Deus criou os pássaros. Deus criou os peixes. Mas será que os peixes são filhos de Deus? Será que o macaco é filho de Deus? Ele não esperava por aquela, porque eu disse, me diga então, o macaco é filho de Deus como o senhor? Sim, de certa forma. Eu disse, não, eu quero ver se é. Eu disse, eu quero lhe dizer uma coisa. O macaco, o peixe, os pássaros, o senhor e eu, nós somos todos filhos da criação de Deus. Porque Deus nos criou. Ser filho significa ser oriundo, significa ser originado. Nós somos todos originados da criação de Deus. Os céus e a terra são originados de Deus, porque são criados por Deus. Mas acontece que quando o homem pecou, como Deus deu a criação ao homem, o homem pecou, o homem caiu, o homem se separou de Deus, junto com toda a criação. Por isso, toda esta criação de Deus ficou na maldição. Então, Deus diz para Adão, Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Palavra de Deus. Eu só estou repetindo. Eu sei que eu sou chata, mas eu repito o que está escrito. Eu não sou uma pessoa original, eu não crio. Não sei criar nada, por isso eu procuro memorizar a palavra de Deus para repetir, porque é ela que é bonita. Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. O que é isso? Toda a criação está amaldiçoada, Adão, por tua causa. Aí fica, todos os homens sob maldição, todos os animais, todos os vegetais, tudo sob maldição. Então, todos os filhos da criação de Deus estão sob maldição. E agora, Deus vai chamar homens filhos da redenção. Então ele manda um filho para ser o redentor dos homens. Então nós somos filhos da criação de Deus, mas através de Jesus Cristo nós somos filhos de Deus. Só aqueles que se rendem a Jesus Cristo, esses são filhos da redenção de Deus. O macaco não pode ser filho da redenção. O peixe não pode ser filho da redenção. Mas nós, os seres humanos, somos filhos da redenção. É a única coisa que importa para a vida do homem. A partir do dia em que Jesus Cristo foi lá na cruz e pagou um preço, ele pagou o meu preço e o seu preço, para que nele nós sejamos feitos filhos de Deus. Como que isso acontece? Ora, um dia Jesus Cristo estava lá com seus discípulos, quando chega lá um homem à noite, isso está escrito no capítulo 4 de João. O nome dele é Nicodemos. E ele chegou lá. E ele confrontou Jesus.
Ele chegou lá para Jesus para dizer: eu sei quem é você. Eu sei quem é. Chegou lá, olhou para Jesus, parece que ele não deu nenhuma saudação. Ele foi dizendo, está aqui capítulo 3 de João. Ele chegou lá e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Chegou assim, pá, entregou para Jesus. Ele estava dizendo para Jesus: nós sabemos, somos muito sabidos. Está vendo? Que coisa. Jesus Cristo olhou para ele, muito simples, e disse para ele: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está vendo? Ora, talvez ele esperasse que Jesus dissesse para ele: ô Nicodemos, parabéns, glória a Deus, que vocês sabem disso, vocês têm observado o meu trabalho, vocês têm olhado o meu ministério, glória a Deus, né? Eu tenho me esforçado. Então Jesus olhou para ele e disse: vocês sabem o que eu acho mais interessante? Este homem estava diante de Deus, e ele não sabia que Jesus Cristo é Deus. Ele estava falando com Deus, mas ele não sabia. Está vendo? Ele disse: Rabi, sabemos que tu és vindo da parte de Deus. Ele estava falando com o próprio Deus, estava se gabando de saber as coisas. Quando Jesus disse: olha, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Daí, esse é o primeiro nó da nossa vida cristã. É o novo nascimento. Ora, nós já nascemos do ventre da nossa mãe. Todo mundo aqui nasceu de algum ventre, não é? Então você é filho da sua mãe. Então você é um ser humano, porque sua mãe é um ser humano. O que Jesus estava falando para Nicodemos era tão simples que qualquer criança lá no cultinho saberia. O que Jesus estava dizendo, desculpem a simplicidade, é o seguinte: Nicodemos, se nascer da vaca, é bezerro. Se nascer da cadela, é cão. Se nascer da égua, é cavalo. Se nascer da mulher, é homem. Se nascer do espírito, é espírito. Como que você vai ser filho de Deus? Deus é espírito. Então você tem que nascer do espírito. Você já nasceu do ventre da sua mãe? Muito bem. Mas para você ser filho de Deus, você tem que nascer de Deus. Enquanto você nasceu da sua mãe, você não é filho de Deus. Ainda que seu pai seja pastor, sua mãe seja pastora, sua família seja a família mais santa que tem, não. Nascer num lar cristão é um excelente empurrão para Jesus, mas não resolve tudo, porque você precisa ter a sua decisão, porque Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho. Nascer de Deus é você que tem que nascer. E Jesus diz para ele: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Como é que você vive num reino e não vê? Um dia,
Os fariseus disseram para Jesus: como viria o reino de Deus? E Jesus disse para eles: olha, não virá o reino de Deus com visível aparência. Não podereis dizer: aqui está o reino de Deus, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro em vós. Reino não se vê. Lembram quando no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus fazendo o seu sermão profético, ele diz: haverá nação contra nação e reino contra reino. Olhe bem o que Jesus diz: nação contra nação é uma coisa, reino contra reino é outra. Por quê? Nação. Aqui está a Argentina, é uma nação. Perto está Uruguai, é outra nação. Aqui está o Brasil, depois tem o Paraguai. Todas essas nações, elas têm um território limitado, elas têm pontos extremos. Então, entre o Brasil e essas outras nações, há a variedade da língua portuguesa para o espanhol. Então, o Brasil é uma nação. Aonde começa o Brasil? Lá no norte, fronteira do rio Oiapoque com a Guiana Inglesa. Ali começa o Brasil. Termina a Guiana Inglesa, começa o Brasil. Vem no sul, Arroio Chuí. Acabou o Brasil. Do leste, vai até Ponta Seixas do Cabo Branco, na Paraíba. Acabou o Brasil ali a leste. A oeste, nascente do rio Javali, na Serra de Contamana. Então, o Brasil é daqui da Serra de Contamana a oeste, a Ponta Seixas a leste, rio Oiapoque ao norte, Arroio Chuí ao sul, os pontos extremos. Ali está uma nação brasileira. Quem invadia esse território invadiu a nação. Invadiu a nação brasileira. Porque ali começa a nação. Então, nação tem limites. Mas reino não tem. Porque o reino você não vê, só existem dois reinos aqui. É o império das trevas e o reino da luz. Pronto. O grande problema nosso é que quando não nascemos no Espírito, nós não vemos no Espírito. Você diz: irmã, impossível. Impossível porque você nunca nasceu no Espírito. Olhe, eu vou lhe dar um exemplo. Um dia, Israel e Síria estavam em guerra. O rei da Síria chamava os generais dele e dizia assim: olha, amanhã a tantas e tantas horas nós vamos estar em tal e tal lugar e nós vamos pegar o exército de Israel de rebote. Deus pegava essa decisão, colocava no coração do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu ia lá para o rei de Israel e dizia: rei, guarda-te de passares em tal e tal lugar, porque o rei da Síria vai estar lá com o seu exército para te pegar. O rei de Israel fazia o caminho oposto e pegava a Síria, por trás e ganhava. Isso não aconteceu uma nem duas vezes. O rei da Síria, que era ímpio, mas não era burro, tem alguma coisa. Não é possível que o rei de Israel sempre saiba onde eu vou estar. Tem alguém me traindo. Aí ele reuniu os generais dele e disse assim: não me fareis saber aqui quem é pelo rei de Israel? Aí um dos generais disse: ninguém, rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está lá em Israel, conta para o rei de Israel até o que tu fazes no teu quarto de dormir. O homem sabe de tudo. Ele disse: então onde está esse profeta? Está lá, em Dotã. Dotã
era uma cidadezinha assim, bem muito menor do que Águas Claras. O rei de Israel, o rei da Síria, mandou o exército dele cercar Dotã à noite. Quando foi de manhã, eles iam pegar Eliseu. Quando foi de manhã, o rapaz que andava com Eliseu, Geazi, saiu. Naquela época não tinham como hoje, nós temos os banheiros dentro de casa, né? Naquela época o banheiro ficava longe. Ele saiu. Isso não está escrito na Bíblia, só está dizendo que o homem saiu. Quando ele saiu assim da porta, ele olhou e viu o exército. Oh, ai, oh meu Senhor, o que faremos? O pobre do rapaz. E Eliseu disse para ele: não temas, só Eliseu, não temas, porque maior é o número dos que estão conosco do que os que estão com eles. E Geazi pensou: o velho está doido, porque não tem ninguém conosco. O velho ficou doido. Aí Geazi, como quem diz, estou frito. Um exército em volta e um doido na frente. Aí o profeta viu o desespero, o pânico de Geazi. Ele diz assim: eu gosto dessa oração. Vou dizer para vocês, foi aqui, nessa oração de Eliseu, que eu aprendi a orar. Ele diz assim: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E Deus abriu os olhos de Geazi. Geazi viu que eles estavam cercados de carros de fogo com cavalos de fogo. Olhe bem, aqueles carros de fogo e aqueles cavalos de fogo não chegaram àquela hora. Estavam lá há muito tempo. Geazi não via, o exército da Síria não via, mas Eliseu via. Você viu? Eliseu não precisou dizer: Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu. Ele já vivia na presença de Deus. Então ele podia falar com Deus com a liberdade de quem está com Deus. O que eu quero dizer é que quem vê no reino do Espírito vê o que está acontecendo. Não fica no pânico que nós ficamos. Durante a pandemia, eu tive um choque tão grande. O número de pessoas que me ligavam. Você sabe que quem liga para mim é crente, porque é quem me conhece, né? A irmã tem 100 e lá vai tanto de 1000 seguidores, tudo crente. E fora da igreja eu não sou conhecida. Eles ligavam para mim com medo de morrer. Não tinham certeza de salvação, não sabiam para onde ia. Teve uma que ficou brava comigo e disse: a senhora sabe como é lá? Eu disse: não, mas eu sei quem está lá me esperando. Eu sei quem está lá. E essa pessoa que está lá esperando por mim é louca por mim, e eu por ele. Vai ser um abraço da eternidade. Ela deve ter pensado: a nega doida. Sou. O que eu quero dizer é que quem está falando isso aqui é Jesus Cristo, o Senhor da eternidade. Ele diz para um homem: se não nascer de novo, nem verá o reino de Deus. Nicodemos, muito normal, perguntou para ele: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? Olhe, Nicodemos, como muitos de nós, só conhecia o primeiro nascimento. Só o primeiro. Nascer do ventre da mãe. Como o pinto nasce do ovo da galinha. Ele não sabia do nascer do Espírito. Jesus diz para ele: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Eu não posso dizer para você como é nascer da carne, porque eu não sou médico, obstetra. Mas todos nós sabemos como é nascer da carne, é nascer do ventre. Você é gerado ali no ventre, aos 9 meses ou 7, ou sei lá quanto, você nasce. Você nasceu da carne. Então agora você é filho daquela mulher com o homem que lhe gerou no ventre dela. Só que agora você é filho da criação de Deus. Você é pessoa, mas como a criação toda está sob maldição, Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Para você ser filho de Deus, você vai ter que nascer de Deus. Como se nasce de Deus? Jesus Cristo disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, já passou da morte para a vida e não entra em julgamento. Olhe bem, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, passou da morte para a vida, não entra em julgamento. Isso é palavra que Jesus Cristo deixou para nós. Você nasce. Um dia, está escrito, eu vou agora para Efésios, aonde está escrito, capítulo 1 de Efésios. Está escrito assim: em quem também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deixa eu parar aqui para dizer para vocês um exemplo muito simples. Quando você compra um apartamento pela Caixa Econômica, eu gosto de dar esse exemplo, porque é mais ou menos uma situação que, se o brasileiro ainda não fez, ele sabe o que é. Aí você diz: eu vou pagar esse apartamento em 10 anos. Todos os meses, em 10 anos, mesmo, são 120 meses, né? Você vai lá e você paga. Aqueles 10 anos, aquela prestação come com você no seu prato. Quando chega no último mês do 10º ano, oh alegria, você vai lá e você agradece a Deus, você canta louvores, você chora, se emociona. Aqui, ó, paguei a última prestação, louvado seja Deus. Se eu morrer hoje, meus filhos não ficam na rua, aquelas coisas todas que a gente diz. Se você já passou por isso, eu lhe pergunto: apartamento é seu? Por direito é seu, mas de fato não é. Sabia? Se quiser vender, não pode. Por quê? Está faltando alguma coisa. Está todo pago? Está todo pago. Falta alguma coisa? Falta. O quê? Você tem que pegar aquele papel, levar no cartório de registro de imóveis. Quando você receber o papel com a assinatura do tabelião, com o carimbo, com o selo do cartório de imóveis, você diz: o apartamento é meu, de fato e de direito. Por quê? Porque agora está selado, está
está carimbado no cartório de imóveis, é meu. Então, a última parte de uma transação de compra é o selo e o registro no cartório. Então vamos lá. Jesus vem aqui. O preço exigido para nossa redenção era a morte do Filho de Deus lá na cruz. Ele foi. E lá pendurado entre os céus e a terra, ele gritou: tudo está consumado, está pago tudo. Última prestação do 10º ano, está tudo pago. Ele pagou o seu preço, o meu preço, o preço de todos os homens. A humanidade pertence a ele, de fato, de direito, mas não de fato. Por quê? Falta um carimbo. Toda transação de compra precisa de um selo e de um carimbo. Tá? Deus, quando botou o homem e a mulher lá no jardim do Éden, ele disse: ó, de todas as árvores do jardim comerás livremente, menos de uma. Dessa aqui, ó, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele ensinou o homem a escolher. Ele disse para o homem: você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você tem o direito de escolher. A mulher ouviu a voz de Deus, a mulher ouviu a voz do diabo e ela escolheu atender a voz do diabo, foi escolha. Morreu. Morreu como? Espiritualmente. Morreu. Então, agora que nós estamos comprados, nós vamos escolher. Nós vamos escolher. A Bíblia diz assim: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se com teu coração sentires e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. No dia em que você confessa Jesus, nesse dia, você está assinando a sua decisão. Nesse dia, preste atenção, como era feito o casamento em Israel. O rapaz vinha na casa da moça, e ele ali entrava, pagava o preço da moça, que é o dote. Pagava. O pai e a mãe da moça, a família estava ali, a moça também, contavam o dinheiro, pagavam o preço, viram, o preço está certinho, ele assinava um documento chamado Ketubá, que valia por uma certidão de casamento, e a moça assinava também. Estava realizada a primeira etapa do casamento. Ele ia embora para a casa do pai dele, e ela ficava ali se preparando para quando ele quisesse vir buscar. Mas ela assinava. Jesus Cristo veio aqui. Ele comprou você. Com a palavra dele, ele assinou um ketubá, um compromisso com você. Quando é que você assinou o seu nome num compromisso com ele? Quando você sentiu no coração e confessou com a boca. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se
confessa para a salvação. É preciso que você confesse Jesus em voz alta, publicamente, com satisfação. Tem pessoas que nunca confessaram Jesus. Aí dizem assim: mas Deus conhece o meu coração. Tudo bem. Aí o rapaz vai casar. Já falou com o pastor e com a pastora. O casalzinho vai casar, prepara a festa, prepara tudo, o casamento lindo, porque pastor gosta de fazer casamento, né? Aí, tudo certo. No dia, a igreja toda bonita, a mulherada toda enfeitada, os homens de paletó, tudo lindo. E chega aqui na frente, aí o pastor pergunta: como é o nome do rapaz? Vamos botar João. Você aceita a Joana como sua legítima esposa? O João vai dizer: pastor, o senhor está me fazendo uma pergunta dessa? Eu gastei isso tudo, fiz essa festa, você vem me perguntar se eu aceito? O fato de eu estar aqui é porque eu quero ser marido dela. Se o pastor não sabe disso, então por que ele pergunta? Aí ele pergunta: Joana, você aceita o João como pastor? Você vem perguntar uma pergunta dessa, aquele negócio. Não, Pedro Bó. Como é que o pastor faz uma pergunta dessa, a essa altura? Por que é que o pastor pergunta? Porque ele já disse para ela: eu te amo. Aquelas coisas todas que o noivo diz quando está noivo: eu te amo, eu te amo. Que a moça também daqui a pouco estão brigando, mas faz parte do show. Mas ele nunca disse, na frente da família dela, da igreja toda, de todos os amigos, diante de Deus e da autoridade eclesiástica: eu a amo e eu quero casar com ela, eu a aceito como minha esposa até que a morte nos separe. Ele nunca disse. Ele vai ter que confessar publicamente o amor dele por ela. Ela vai ter que confessar publicamente o amor dela por ele. Depois que eles confessam, se no teu coração creres e quanto a boca confessares, aí o pastor diz: eu os declaro marido e mulher. Só depois que eles confessam. Aí você encontra aqueles crentes sabidos, que outra turma que sabe das coisas é crente, que ele diz assim: mas Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu creio nele, então o que lhe impede de dizer: não precisa? É crente secreto, cristão secreto, ninguém precisa saber. Que isso? Por que você tem tanta dificuldade de abrir a sua boca e confessar que você é propriedade de Jesus, que você foi comprado, que você se rende? Por que essa resistência? Esse povo diz: sou Flamengo, te amo ganhando, te amo perdendo. Não tem vergonha. Eu sou Portela, eu sou Mangueira. E por que tem tanta dificuldade? Por que essa dificuldade? Você já pensou nisso? Quando você abre a boca, que você abre a boca para dizer tanta coisa, e você diz: amo a Jesus, me arrependo da minha vida pregressa, da safadeza que eu andei fazendo, eu me entrego a Jesus Cristo, eu creio no amor de Deus por mim. Jesus, eu sou tua, tu me compraste, tu pagaste meu preço. Onde você estiver, você com a sua boca assinou o seu nome ali no Ketubá. Sabe o que ele faz? Ele pega você e diz: aqui, Pai. O Pai dá o carimbo em você, ó.
última etapa da compra que ele fez lá na cruz. Ele sela você com o Espírito Santo. Agora, você é propriedade exclusiva do reino de Deus. Você é dele, ele é seu dono, ele é o seu proprietário. Só agora. Vi na igreja como se fosse um clube. Tá bom, tá, mas não é tudo. Você vai ter uma nova vida. Porque só agora, quando você abriu a boca, para nascer da sua mãe, ela teve que abrir o ventre. Se ela não abriu, a madre, o médico rasgou a barriga dela. Mas alguma coisa teve que ser aberta. Mas, para você nascer no Espírito, você rasga o coração pela boca. Rasga e diz. Aí você nasceu de novo. Vai começar uma vida no reino do Espírito. Quando você nasceu do ventre da sua mãe, você não sabia nem quem era seu pai, quem era sua mãe. Você não sabia de nada. Nada, nada, nada. Eu me lembro que uma vez eu estava passeando na Avenida Atlântica com meu neto. E tem lá, na frente do Copacabana Palace, tem uma estátua do poeta. Ele olhou para o poeta e dizia, papai! Eu dizia, eita, coitado do meu filho. Criança. Se ele não conhece o pai, qualquer homem pode dizer que é pai, que ele vai acreditar. Mas, à medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo a reconhecer o rosto do pai, a voz do pai. Ele começa a gostar do pai. Até a hora que ele começa a dizer, papai, papai. É aos poucos que ele vai. À medida que ele vai vendo, à medida que ele começa a reconhecer, começa a ver quando o pai está bravo, quando o pai está triste, quando o pai está alegre. Começa a sentir segurança no pai. Assim nós, quando nascemos no Espírito, nós começamos a conhecer o nosso Pai do céu. Mas é pouco a pouco, mas nós temos de conviver com Ele. Você nasceu hoje. Na próxima semana, manda o seu pai para o Paraguai. Seu pai volta daqui a 15 anos. Você não sabe quem é seu pai. Você não conviveu com ele. Então, para você ter intimidade com seu pai, conhecê-lo, amá-lo, é preciso que você aprenda a conviver com ele. Como é que você aprende a conviver com Deus? Gastando tempo com ele. Sabe, meus irmãos, na maioria das vezes a gente faz assim. Vou orar. Senhor Deus, meu Pai. Pai, eu quero te pedir neste momento pela minha família. Em nome de Jesus, amém. E Deus diz, e eu não falo não. É só você que fala. Não paramos para ouvir. Você já notou que você foge? Só você falou. Parece que você acha bonita a sua voz. As pessoas dizem para mim, irmã, por que a senhora acorda de madrugada para orar? É por isso que a senhora tem essa voz rouca? Eu disse, você acha que eu acordo de madrugada para ouvir a minha voz? Eu ouço minha voz, essa beleza, o dia todo. Eu acordo de madrugada para ver se eu ouço a voz do meu Pai. Nem sempre eu ouço. Mas quando dá para perceber algum som, a alegria vai por quase um ano. De tão profundo que é. Nós estamos falando pelo seguinte, porque eu quero, eu desejo, e eu sei que isso é um desejo que Deus botou no meu coração, que você leve em consideração o novo nascimento. Não é uma questão de orgulho, você dizer, sou nascido de novo, não. É uma questão de necessidade. Deus
mandou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus Cristo diz em João 17, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então nós precisamos levar em consideração esse novo nascimento. Deus é espírito. Sua mãe não é espírito, mas Deus é espírito. Então, para você nascer da sua mãe, você nasceu uma pessoa visível, palpável. Mas para nascer de Deus, você tem que nascer no espírito. É preciso que você saiba disso. O que é? Por que a gente fala disso? Eu sempre gosto de dar um exemplo assim, vamos fazer de contas, que Deus, quando criou o homem, Ele criou o corpo do homem, não foi? É essa parte aqui, é o corpo do homem. Você vê como o corpo humano é um corpo riquíssimo. No maior avanço científico que nós estamos, a medicina não consegue chegar ao extremo de conhecer todo o corpo humano. Você vê que veio esse vírus aí, essa Covid, todo mundo ficou doido de onde veio, para onde vai, o que é, e até hoje está esse negócio aí que ninguém sabe. E toma a vacina, e toma a segunda dose, e a terceira, e é tanta coisa que a gente ouve falar. Por quê? O corpo do homem, com tantos órgãos, com tantos aparelhos, com tantos segredos, é a riqueza do corpo do homem. Mas Deus não podia estar conectado ao homem pelo corpo, porque Deus não é corpo. Então Deus criou no homem uma parte invisível, imaterial, que ninguém vê, porque o corpo a gente vê, mas esse corpo aqui é invisível, é a alma, que nós chamamos de psique ou psuque. Nós também chamamos de mente, chamamos de razão, de cachola, dizemos que é a cabeça, é a alma. Mas essa alma do homem é muito difícil, é muito rica, é muito aprimorada. Até hoje se estuda, e ninguém consegue vencer. Mas Deus também não podia estar conectado ao homem pela alma, porque Deus não é alma. Como Deus é espírito, Ele criou no homem um espírito, esse daqui, para que ele esteja conectado ao homem pelo espírito do homem. Nós não podemos confundir o espírito do homem com o espírito de Deus. Deus é espírito, mas o homem tem um espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 23, Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e seja o vosso espírito, alma e corpo mantidos íntegros e incorruptíveis para a vinda do Senhor Jesus. Lá em Provérbios 20, 27 diz assim: o espírito do homem é lâmpada do Senhor. Tem esse espírito. Então, olha como Deus fez o homem. Ele fez o espírito do homem, esse espírito do homem conectado em Deus, que é espírito, ele se abastece em Deus, abastecido e conectado em Deus, ele dirige a alma do homem. Esta alma do homem, dirigida por um espírito conectado em Deus, ela leva o corpo. Olha que perfeição, não é? Mas Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O homem comeu, o homem morreu, mas a parte que morreu no homem
foi o espírito. Foi o espírito do homem que morreu. Só o espírito. Mas a Bíblia diz que o espírito morreu, não diz que ele desapareceu. Está vendo? Todos os homens que nasceram a partir de Adão nasceram assim, carregando um espírito morto. Sabe lá, havia em Roma o chamado suplício do defunto. Uma pessoa cometia um crime, era condenada ao suplício do morto. Eles esperavam uma pessoa morrer e atavam essa pessoa ao defunto. Uma pessoa viva atada no morto, aquele morto vai começar a entrar em decomposição. Como é que faz? Se fosse você que estivesse atado no morto, o que você faria para alguém que tirasse aquele morto de você? Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Lá em Romanos 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí, quando você se rende a Jesus Cristo, Ele dá vida a esse espírito que estava morto. Você nasceu de novo. Agora você está conectado a Deus. Só agora você vê claramente muitas pessoas que estão na igreja. Você vê crente mentiroso, vê. Você vê crente todo, sabe? Porque todos nós somos pecadores. Mas é preciso que todos nós estejamos batalhando contra essa morte que veio para a nossa vida. Nós hoje vamos orar para que haja o desejo do novo nascimento. Porque daqui para domingo, eu quero que você abra a boca com profusão. Para gritar a quem é seu dono, quem é seu proprietário, sem vergonha de dizer que você é propriedade de Jesus. E nós vamos então falar sobre tantas coisas que estão na nossa vida. Às vezes, não, mas eu vou pedir a fulano que ore para me livrar da maldição. Não. É você que decide a maldição. Na hora que você diz quem é seu dono, duvido que alguma maldição venha. Nós vamos falar um pouco sobre cura e libertação, porque isso tudo só acontece pelo novo nascimento. Se você é filho de Deus, você é filho de Deus. Desculpa eu dizer, ninguém tasca. Ninguém tasca. Olha, eu já passei por tantas coisas na minha vida e eu não sou melhor do que você. Não sou, não. Vocês é que não me conheceram antes, vocês estão olhando aqui, essa mulher é uma santa. Só Deus sabe. Eu não posso ter sido melhor do que você também, não, pior. A mesma coisa, pecador é pecador. Mas nós temos que nos empenhar, decidir, querer, lutar com garra, porque o reino de Deus se ganha com esforço. A salvação é de graça, mas o reino se ganha com esforço. Ele lhe salva para você ser santo. Você pensa que Deus está interessado na sua salvação? Não. Ele está interessado na sua santificação. Por isso que quando você entrega a Jesus Cristo, Ele lhe dá o Espírito. Uma vez que você está com o Espírito, você é filho de Deus. Agora o Espírito começa a lhe fornecer todo o equipamento necessário para você ser um filho de Deus como Jesus. Amém? Eu vou orar. Senhor Deus nosso Pai, o Senhor nos reuniu neste lugar. Nós temos certeza, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui. Portanto, neste momento nós queremos trazer diante do Senhor a nossa memória, a nossa lembrança do primeiro dia
que nós ouvimos falar de Jesus. E quanto tempo tem se passado desde lá? E nós queremos, neste momento, recordar qual foi o dia em que nós abrimos a nossa boca e anunciamos que nós somos propriedade de Jesus. Que Ele nos comprou. Da mesma forma que eu vou e compro um carro, que eu vou e compro um apartamento, Ele nos comprou. Ele pagou o preço de cada um. Nós somos propriedade dEle. Ele nos levou e Ele nos marcou com o seu Espírito. Ele carimbou. Ele tem o documento. Nós temos um carimbo espiritual. Pai, nós queremos te pedir neste momento, cria em nós a consciência exata de quem nós somos. Dá-nos a liberdade, a alegria e o desejo de gritar que nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Dá que possamos anunciar para os céus e até para o inferno que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Abre os nossos olhos, que possamos enxergar as miríades de anjos que colocaste a nosso dispor. Dá-nos a alegria de viver na tua presença, mesmo durante a tribulação, mesmo durante as dores, os prejuízos e as insatisfações que vêm para nos desviar da tua presença. Sabemos que tu estás ali como um poderoso guerreiro para nos livrar, para nos manter firmes na tua presença. Pai querido, nós te pedimos neste momento, dá-nos um batismo de alegria, de certeza absoluta de que tu és o nosso Pai. Nós somos teus filhos. Muitas vezes virá no nosso coração as coisas erradas, pecados que nós fizemos. Mas a tua palavra diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, entregamos a Ti esta noite que vamos viver. Te pedimos, ó Pai, que nos dê sonhos, que trabalhes na nossa memória, que crie em nós um espírito intrépido e um desejo de gritar o Teu nome mais alto onde quer que estejamos. E que tudo isso seja feito para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.